A paz do Senhor Jesus. Já de antemão nós vamos comentar com você aqui a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, ainda no tema tempos. Nós falamos de tempo para muitas coisas, e dentro dos tempos a palavra de Deus fala desse tempo especificamente, dessa hora especificamente. A palavra de Deus fala dos falsos profetas, dos lobos devoradores, dos lobinhos. A palavra de Deus fala também das largas orações, A palavra de Deus fala do engano. A palavra de Deus fala do fermento, A palavra de Deus fala sobre homens amantes de si mesmos. Quem começou no evangelho de rosto limpo, cabelo cortado, supostamente pregando a palavra de Deus, hoje se encontra maquiado diante de uma câmara com cabelo comprido, vendendo casa, apartamento, fazendo comercial. Eles que pregavam contra, hoje têm comunhão com toda sorte de enganadores e querem que nós acreditamos que eles fazem a vontade de Deus. Geralmente as pessoas veem a vontade de Deus pela grande multidão que entra pelas portas. Mas veja só uma coisa interessante. A palavra de Deus diz que num certo tempo foi chamado para queimar incenso no templo um homem chamado Zacarias. Zacarias queimou o incenso, um anjo lhe deu uma notícia, que Isabel, sua mulher, teria um filho. O interessante, a palavra de Deus diz que nenhum homem sobre a face da terra nascido de mulher seria maior do que João. Se um homem nascido de mulher não seria maior do que João, vamos olhar as condições de vida de João. Geralmente a ignorância humana faz ver como se João não precisasse de nada. No tempo de João, João não precisava de nada. João estava bem do jeito que estava. Meu irmão, Herodes vivia num palácio luxuoso, cercado do bom e do melhor. Vivia arregaladamente. Você quer me dizer que João, vivendo no deserto e comendo gafanhoto, mel silvestre, não precisava de nada? Amém por isso. Nós vamos ver que para se pregar o evangelho com poder e verdade, o homem tem que abdicar-se do luxo. Mas hoje em dia os pregadores não se movimentam sem um carro. Os pastores não andam mais a pé. São conhecidos só pelos membros da igreja porque ninguém os vê chegar, ninguém os vê sair. Não aparecem nas congregações porque são subcongregações de subcongregações de subcongregações de subcongregações. A palavra de Deus vive um monopólio nesse tempo. Homens monopolizaram o evangelho, monopolizaram a escrita, monopolizaram os símbolos, monopolizaram quase tudo. Só não conseguiram monopolizar o verbo, que é bendito eternamente. Mas a palavra de Deus ela é clara sobre os enganos, como os homens se enganam a respeito do reino de Deus. Até os estudiosos, sábios, os entendidos com muito tempo no evangelho, acabam se enganando sobre a coisa mais simples que é a palavra de Deus. Para a salvação você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você não precisa de rito e nem de procedimento, você não precisa ser ou fazer nada. Basta crer no nome santo de Jesus. Não há promessa para dizimistas fiéis dentro da Bíblia. Não há promessa para quem dá muito dentro da Bíblia. A palavra de Deus diz que os ímpios fazem as mesmas coisas. Isso quer dizer que você não pode se vangloriar por quanto você dá como dízimo, por quanto você dá como oferta. Até mesmo porque Deus não leva em conta você dá. E também não leva em conta por que você dá. Deus só leva em conta uma coisa: se você está na presença ou se você não está na presença. Se você está dentro da igreja, mas não está na presença, não faz diferença o quanto você dá, ou se você não dá. Se você está dentro da igreja e na presença, o que você dá é a medida da sua fé. Não porque o homem pede, não porque a igreja precisa, mas porque você tem uma comunhão com Deus. E essa comunhão te faz abrir o coração imensamente. Essa comunhão faz você se desfazer de qualquer coisa. Nada para você tem valor porque você tem algo muito mais excelente. Você tem a presença do Espírito Santo. Muitas das vezes os homens perdem tempo te comovendo que você abra a mão e vira um dizimista mais fiel. Mas não interessa o quanto fiel você pode ser no dízimo. Sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem a comunhão com Deus, não há fidelidade nenhuma. Se eles parassem de tentar fazer você acreditar que você vai prosperar sendo um dizimista fiel e fizesse de você um crente fiel,
eles iriam ver muito mais resultado do que ficar te convencendo a dizimar e ofertar. Se eles fizessem você conhecer Deus verdadeiramente no âmago, se eles pregassem a palavra de Deus com verdade, você não ia ser mais um dizimista fiel. Você ia ser um servo fiel, que dá muito mais que um dizimista. Porque a palavra de Deus diz que a pessoa que encontra a salvação, ela vende tudo para buscar aquela pérola que foi escondida no campo. Zaqueu, quando encontrou a salvação, Zaqueu, quando achou a salvação, a palavra dele foi essa: Mestre, restituo quadruplicado qualquer um que eu tenha defraudado. Amados, olha a diferença de quem achou Jesus. Olha a diferença de quem achou a salvação. Muito diferente. E Jesus não precisou dizer para ele fazer nada. Mas olha a diferença do mancebo de qualidade. Quando Jesus falou para ele dar aos pobres, dividir com os pobres, o coração dele entristeceu. Por quê? Porque de Jesus ele não encontrou nada. Em Jesus ele não viu nada. Guardava todos os mandamentos, seguiam todas as regras escritas, mas Jesus mesmo ele não pôde perceber. O interessante disso tudo é que havia um certo centurião chamado Cornélio. E este centurião chamado Cornélio fazia esmolas, ajudava, sem nem saber quem era Jesus. Amados, a verdade é que não adianta você ficar falando para o povo para ele fazer alguma coisa. Você tem que mostrar para eles Jesus. Se um povo conhece Jesus, você não precisa ensiná-lo. Se bem que, da verdade, realmente, quando a pessoa conhece Jesus, ela procura aprender, procura crescer. Ela passa a querer dar tudo aquilo que ela encontrou. Ela quer dar para a família, ela quer dar para os amigos, ela quer dar para os colegas de trabalho, os conhecidos do ônibus. Ela quer espalhar o que está sentindo. Mas geralmente as pessoas entram no evangelho e não sentem nada. E por não sentirem coisa alguma, eles não têm nada para dar. Eles chegam no lugar, encontram um rito, um procedimento, maneiras, formas, horários, dias, mas a coisa gloriosa mesmo elas não encontram. Irmão, nascia no meu tempo, quando eu nasci no evangelho, todo lugar que eu ia, nascia um batizado no Espírito Santo. Toda reuniãozinha no lar que tinha, eu vi nascer profetas. Eu levava um homem para ele andar comigo, um irmão. E uma vez nós fomos numa casa na Vila Aliança, mistério de Deus, nós estávamos lá no Monte do Viegas. E ali encontramos um jovem, o jovem cismou de dar um terno para ele, a qualquer custo. Falamos para pegar depois, ele não, disse que tinha que ser agora. Nós acabamos saindo do Viegas e indo até a Vila Aliança. E entramos na casa de uma mulher. Essa mulher alimentava ele. Nós vimos esta mulher encostada no muro. E Deus falava para mim que ela queria uma resposta. E eu falei para Deus: Deus, qual a resposta que ela quer? E o Senhor falou para mim: Ele tem a resposta. Eu falei: Senhor, ele não é vaso, ele não é profeta,
como tem a resposta. Deus falou: quem anda com um profeta, profeta será. Eu falei: amém, Senhor, glória a Deus por isso. Os olhos dele vão se abrir e eu me alegrei, regozijei grandemente por Deus falar que ele seria um vaso, seria um profeta. Entramos na casa, já sabíamos o que tínhamos que fazer, então começamos a orar, oramos, terminei a oração já esperando que ele falasse, porque Deus falou que ele tinha algo a dizer da sua parte. E eu virei para ele e falei: ó, o que você precisa eu não tenho, mas Deus disse para mim que ele tem, e ele vai dar o que você precisa. A resposta que você queria sai da boca dele. E ele, meio titubeante no começo, abriu a boca e falou tudo. Eu o vi profetizar pela primeira vez, e isto para mim foi maravilhoso. Daí em diante eu passei a investir meu tempo, o meu conhecimento, tudo aquilo que aprendi com Deus durante 4 anos sobre a vida deste homem, para ver ele ser tão abençoado quanto eu era com os dons. Mas muitas coisas requerem esforço e dedicação, requer abnegação, requer olhar para frente e nunca para trás. Ele tinha o coração, mas não tinha força para isso. Não estava disposto a deixar nada para ser realmente um grande homem de Deus. O interessante é que a aparência de grande homem de Deus é o tempo que o homem fala e a configuração que ele faz do Evangelho. Não é o que ele prega de Jesus, mas a ideologia que ele coloca dentro da pregação de Cristo. Não é falando simplesmente do conhecimento, mas é figurando aquilo, é dando um enredo para aquilo. As pessoas olham e ficam maravilhadas com o olhar de águia, ficam maravilhadas com o trocado bico, trocado a pena. Eu vi crentes de boquiaberto com as coisas mais simples desse mundo. E eu ficava olhando aquilo e falava para Deus: Deus, como eles podem ser assim? Não foram à escola, não aprenderam que tudo se renova, que tudo precisa de renovo. A pele humana renova. As unhas dos animais são necessárias serem renovadas, são necessárias serem gastas. O bico não tem que ser trocado por um único motivo, porque enquanto o animal vive, o bico cresce, e enquanto o bico cresce, ele não vai conseguir mais comer com aquele bico. Então ele tem que trocar o bico para comer. Necessidade básica do bicho. Ele troca as penas, mas claro que tem que trocar as penas. Quanto maior as penas, mais pesado fica o bicho. Ele tem que trocar de penugem. Até mesmo porque, com a idade dele, ele necessita amadurecer. Ele não pode continuar com a mesma penugem de um bebê águia. Ele não pode continuar com a mesma penugem de uma águiazinha de meia idade. Conforme ele assume uma idade, a penugem dele muda. Isso é natural em todo tipo de animal. O pinguim, entre outros bichos, entre outros animais,
penugem, a listragem. Tudo muda. É necessário mudar. É a adaptação da vida do animal, de pequeno para médio e de médio para grande. E os crentes ficavam maravilhados em ouvir figurações do Evangelho. E eu não entendia porque eles não queriam se espiritualizar. Mas depois eu passei a entender. Ser espiritual paga um alto preço. Ser vaso paga um alto preço. Ser profeta paga um alto preço. Ser homem de Deus e mulher de Deus paga um alto preço. Cargos na igreja são fáceis de ser conseguidos. Não há dificuldade. Cumpre horários, obedece às regras, segue fielmente a quem eu não sei e você consegue um carro. Virar vaso não. Ser profeta, ser homem de Deus não. Ser mulher de Deus não. A dedicação é outra. A separação é outra. As exigências não é do homem. O chamado não é humano. A comunhão não é de irmandade. O amor é ágape. A chamada é para o fogo. A palavra só do Espírito. E a comunhão é plena. A satisfação é imensa. Ser usado é glorioso. O preço só os vasos e os grandes homens de Deus e mulheres de Deus sabem. Pedir é coisa para o homem. Receber sem abrir a boca é coisa de vaso. Há muita diferença entre muita gente dentro da igreja. Ser perseguido pelos próprios irmãos, isso é a coisa mais normal para um vaso. É a coisa mais normal para o profeta. Entendê-los, mas essas perseguições sempre acarretam algo de bom ao homem de Deus e à mulher de Deus. Compreender o porquê dentro da nossa própria parentela nós sofremos, nós entendemos. Porque sofremos dentro do nosso povo, nós entendemos. Dentro da nossa nação, nós também entendemos. Entendemos quando a nossa tribo nos rejeita, nós entendemos.